Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui hoje com vocês nesse Book Club de setembro, recebendo então só os membros do Book Club devem estar chegando também aí, mais o Cristiano Aguiar, que é, além de professor de literatura brasileira contemporânea, além de escritor, né, super badalado, que anda super, né? Ele vai contar um pouco das questões. Tá aí com essas, ó, hoje é o apocalipse zumbi mesmo, olha lá, ele tá com as olheiras. Cris, pelo amor de Deus, é autor do Gótico Nordestino e de outros livros e histórias também. Eu estou feliz de receber o Cris, meu colega aqui em Princeton, né? O Cristiano acabou de chegar daqui de Princeton. E, então ele vai contar um pouco dessa história também, dessa cidade gótica em que a gente vive, e com histórias interessantes, falar um pouquinho do gótico. E, então, e a gente vai tentar entender também um pouquinho mais para o final, porque afinal o que afinal o Cristiano Aguiar e o gótico nordestino estão fazendo no Book Club do Genan, né? Por que será que essas histórias estranhas estão parando por aqui, né? Eu estava dizendo que, como nós estamos no meio do apocalipse zumbi, e eu estou num apocalipse zumbi tupiniquim, né? Eu acabei de perder pela segunda vez o meu gótico sumiu, minha gente, pela segunda vez. Da primeira vez, as forças do bem conseguiram reencontrá-lo. Oi, Ricardo, aqui dentro da minha casa. Porém, desta vez, ou de duas uma, ou os zumbis vieram, passaram a mão no gótico, ou os meus bichos do Imaginary Place ficaram curiosos e vieram também fazer a sua leitura, né? Ontem minha raposa estava por aqui, então pode ser que na calada da noite esses bichos também tenham vindo atrás do gótico, nessa gótica cidade que não é Gotham, mas é Princeton, é quase Gotham. Então, obrigada, Cris, de estar aqui. Ele falou que ele ia contar, ele vai contar várias histórias hoje, gente. Então, tá bom, Cris, é com você. Fala aí, conta aí a sua história. Aí depois a Não, gente abre um pessoal, pouco para as boa pessoas. noite a todo mundo. Tá sendo gravado, então eu imagino que algumas pessoas vão assistir depois, é isso, Fabio? É mais o Sim. arquivo Não, né? não, a gente disponibiliza no YouTube. Tá, E tá. Então, cai para você uma também. boa noite a todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando. Eu já participei do Book Club antes, né? E até vou contar, porque também é uma coisa, foi um fato meio insólito quando eu participei da primeira vez, né? Acho que a Fabiana lembra, né? Opa! Bom, é um prazer, André estou à disposição também. de vocês para conversar. E Eu o peço Hélio muitas também, desculpas. todo mundo lembra. Todo mundo. Eu peço muitas desculpas por ter que sair nesse horário rigoroso, como eu falei, como eu expliquei para Fabi e para André. Eu tenho um jantar de trabalho que está ligado ao livro, também ligado a umas produtoras e tal, porque ano passado eu vendi os direitos do livro e há mais de um ano eu estou aí numa caminhada para pensar em projetos que de alguma maneira é, adaptem, né, o meu trabalho, né, para o audiovisual. A gente pode conversar sobre isso, inclusive, se vocês quiserem, né? Não, mas a história que eu contar é o seguinte: é porque assim que eu voltei aqui para São Paulo, eu comecei a namorar, né? E aí, nos primeiros dias que eu fui para casa da minha namorada, ela mora em Pinheiros. Aí eu falei assim para ela: Olha, Juliana, você tá vendo um morcego andando assim pela. Aí ela ficou assim, ela falou: Mas que morcego? Uai, ela é mineira, né? Uai, que morcego. Não, tem um morcego. Toda noite que eu ia pra cá, Juliana, assistir um filme, né? Jantar e tal. Aí vinha um bendito morcego. E teve uma vez que o morcego entrou na casa dela e ela não viu. Aí só que ela não via esse morcego. Eu comecei a pensar, meu Deus do céu, será que eu tô gótico demais, assim? Será que eu tô levando. Será que eu tô será que eu já tô tendo visão? Eu tô ficando louco, assim. Voltei de Princeton louco, né? Voltei louco de Agora Princeton. você explica por Aí, que você voltou de Cristo louco, né? pois Bacana é, pois isso. é. Aí, em uma das vezes a gente tava vendo aquela adaptação da Helena Ferrante, a tetralogia italiana. Aí teve um momento que ela virou pra varanda e o morcego apareceu. Eu falei, meu Deus, não só minha sanidade tá salva, mas meu namoro tá salvo também, porque o morcego existe, né? Então coisas estranhas acontecem. A outra vez, vocês vão lembrar, que eu não sei
quem daqui estava também, eu fui falar de narrativas da pandemia, né? Era uma pesquisa que eu estava desenvolvendo naquele momento, né, no conto contemporâneo brasileiro. E eu não sei quem lembra, assim que a gente começou a conversar, a gente teve uma invasão de jovens bolsonaristas lembra nossa conversa? Foi, Foi, para quem foi. não lembra, eles, assim, de repente começou a entrar um monte de gente, ao mesmo tempo, Sim. assim, era uma coisa emanada e começaram a abrir o microfone, gritar, falar palavrão, não sei o quê. Xingar a E aí USP. hackearam o negócio da nossa live, lembra? E aí começaram a Lembro. colocar vídeo nazista, vídeo pornô, hino da ditadura militar, enfim, foi um negócio assim, meio impressionante. Eu conto hoje de forma anedótica, mas foi meio impressionante, viu, Fabi? Assim, eu não lembro se isso foi em 2018 ou 2020, 2019, Foi não, foi 20, 2019, porque foi o ano não, que a não, gente 2020, começou. eu não lembro se Uhum. foi 2020 mesmo ou 2021, foi Não, 2020, foi né? 2020, novembro, acho, ou outubro. 2020. Então, coisas insólitas, coisas 2020. Então, coisas insólitas acontecem. Enfim, mas é isso, eu estou aqui à disposição para a gente conversar, né? E eu não sei como é que vocês querem fazer, se querem fazer perguntas ou comentários. Me digam aí como vocês querem conduzir, que eu vou seguindo o caminho também. Eu acho que você podia apresentar o Gótico rapidinho, Cris. E eu acho que a gente podia ler uns trechinhos, dar um tom, né? Pode ser. Pra- Deixa eu só, pra- eu tô me esticando aqui só para pegar Ah, um não vai exemplar. dizer que ele sumiu da sua Não, casa também. não, não. Ele não sumiu, não sumiu. Bom, então eu vou fazer Mas conta pra gente um pouquinho como é que ele Claro, apareceu, a história claro, do claro. Eu vou contar um livro. pouco a história do livro, não tem problema nenhum. Aqui tá a capa, né? Ele tá aqui, né? Eu, É, eu é- quero saber se a gente vai ter livros sobre morcegos, então, depois, se a gente pode esperar isso. pois é, boa pergunta. Boa pergunta. Oi, Se Vera. bem que o último conto, eu não lembro se eu pedi para vocês lerem, mas o último conto fala de morcego. Tem uns morcegos, assim, né? Mas falta falar mais de morcego. Então tá aqui, Mas né? posso falar É, uma coisa antes de você falar do sim, gótico? Eu morava sim. na Vila Madalena, né? Eu também tinha Uhum. morcego na varanda. Não é ilusão, não. Quando eu Mas morava em o Recife, que é o mais quando eu- engraçado, hum. eu tinha medo do morcego, mas menos medo do que todos os homens juntos dentro do meu prédio, que ninguém vinha lá Não, eu tenho para um pânico de tirar. morcego, Deus me livre, Deus que me defenda. Não, mas quando eu morava em Recife, no bairro do Pina, assim, 5h15 da tarde, os morceguinhos já estavam ali voando, assim, sobrevoando ali, né? Uma coisa assim. Então, tá aqui o Gótico Nordestino, né? Ele saiu pela Alfaguara, que é um selo literário da Companhia das Letras. Ele, nesse momento, ele tá na terceira reimpressão, ou seja, ele tem 4 tiragens. Porque a primeira edição não conta como em reimpressão. Então, se vocês encontrarem terceira reimpressão, como está aqui, não sei se dá para ver, né? Significa que esse livro já foi impresso 4 vezes, né? Então, teve a primeira edição, primeira reimpressão, segunda reimpressão e terceira reimpressão. Então, ele tem vendido legal, assim, né? Ele tem tido. Ele é um livro que chama atenção porque ele tem, para o que ele é, de um autor relativamente desconhecido, um livro de contos, de literatura fantástica. Ele é um livro que ele tem uma resposta crítica positiva e uma resposta comercial positiva também. Eu estou falando a palavra comercial, pode ser chocante, mas eu tenho feito questão de incluir nos eventos que eu participo a dimensão econômica do livro e a dimensão profissional da carreira do autor, que interessa a nós pesquisadores também, estejamos no mundo das letras, estejamos no mundo da medicina ou em outras áreas afins. É muito importante que a gente entenda a dimensão econômica e social da profissão, do escritor e tudo que está envolvido nisso, né? Enfim, o livro ele começou a ser escrito em 2000. Na verdade, ele tem um primeiro conto escrito em 2018, tá? Um conto tem um título até em inglês chamado Fire Starter. E esse conto, a primeira versão dele foi escrita em 2018, e é um conto que ele tem um pouco, eu sempre digo isso, ele é um pouco uma resposta ao momento da eleição de 2018, do Bolsonaro, com o Haddad, enfim. Ele é uma espécie de resposta simbólica ao que eu sentia que a gente estava vivendo no país naquele momento. Uma ironia muito curiosa é que é um conto em que eu imagino um futuro próximo em que o Brasil está nos interiores sofrendo de combustão espontânea, tudo está pegando fogo espontaneamente. Enquanto eu escrevi o conto, teve um incêndio, né, do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, né? E eu falava, nossa, eu ficava vendo aquelas imagens das chamas, assim, né? E ficava lendo, enquanto eu estava trabalhando num conto em que as coisas estavam pegando fogo. Então o livro ele tem esse primeiro conto em 2018, mas ele é de fato escrito a partir de maio de 2020. Maio não, a partir de abril de 2020. Né? Então, ele é um livro que é escrito num contexto da pandemia.
ele é um livro pandêmico nesse sentido, e caso haja leituras no futuro do livro, nunca saberemos, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer com o livro ou não. Eu imagino que ele vai ser lido muito como um livro, digamos, de um momento, Então é um livro que ele absorve muito os elementos do que a gente viveu na pandemia, e ele absorve muito os elementos do que a gente viveu nesse estado de polarização política também. De certa maneira, eu uso o horror e a estética gótica para fazer comentários sobre política. Também isso é um elemento importante na composição do livro. Então o livro é escrito ao longo de 2020, não é? E ele se encerra, a escrita dele se encerra mais ou menos ali no comecinho de 2021. E aí, então, ele é contratado pela Companhia das Letras. Inicialmente eu mandei 8 contos, não, o livro tem 9 contos, mas inicialmente eu mandei 8 contos, mas eu sentia que eu queria escrever mais um conto. E também porque eu achava que o número ímpar era melhor do que o número par. Então também eu falei, 9 parece soa mais legal do que 8. E aí eu cheguei. Então, enquanto o meu livro estava sendo revisado, estava acontecendo a preparação de originais, eu perguntei para meus editores da companhia se eu podia incluir mais um conto, e eu fiz e incluí, né? Que é o conto A Mulher dos Pés Molhados, né? Para quem lê o livro todo, eu acho que o conto um dos contos mais recentes. Enfim, então, eu acho que mais ou menos isso, né? O livro, então, ele surge também no momento da minha carreira em que eu senti uma espécie de beco sem saída criativo, né? E esse beco sem saída criativo, ele se solucionou no momento em que eu fiquei em casa, eu tive o privilégio de trabalhar em casa, eu sou professor do Mackenzie, né? Do curso de letras, da graduação e da pós-graduação, e aí, nos meses iniciais, era muito desnorteante, mas ao mesmo tempo havia tempo livre. Eu tive o privilégio desse tempo livre, o que muitos trabalhadores e trabalhadoras não tiveram, né? Em especial, por exemplo, profissionais de saúde, né? Que, na verdade, tiveram um momento muito difícil, passaram por um momento muito difícil. Então, e foi nesse momento que eu falei, eu preciso escrever. Eu preciso, de alguma maneira, pensar essas questões que estão aqui, e eu preciso, de alguma forma, também buscar um outro caminho desse beco sem saída criativo que eu me encontrava. E aí eu decidi voltar às minhas raízes de um leitor e consumidor de narrativas de horror, do gótico, e em especial me assumir na literatura fantástica. O que eu escrevia antes, o que eu cheguei a publicar antes do gótico nordestino, foi sempre em publicações totalmente independentes, né? E era um realismo que tinha elementos ali insólitos, mas no gótico nordestino eu decidi abraçar o fato de que eu sou um autor brasileiro e latino-americano de literatura fantástica. E no caso do gótico nordestino, esse fantástico se apresenta muito articulado com as estéticas do horror, né? E um pouco também de pitadas da ficção científica, como é o caso do Conto Lázaro, né? Que é meio ficção científica, meio terror, né? De alguma maneira. E aí, acho que para encerrar um pouco essa caminhada, é um livro que foi muito pautado, assim. Ele realmente foi um divisor de águas na minha carreira. Inclusive, eu reputo a repercussão do livro, o fato de eu ter ido para Princeton, porque foi o eco do livro, né, a caminhada do livro, que fez meu trabalho chegar aí, né, Fabi? Nas mãos, por exemplo, do meu futuro supervisor, que era o professor Pedro Meira Monteiro. Então, é um livro que foi pautado pelos principais jornais do país, né? Eu dei entrevista para televisão também, me colocou em eventos literários dos quais eu nunca tinha participado da programação oficial, Bienal de São Paulo, Bienal de Brasília, Bienal da Bahia, e depois, no final do ano passado, eu fui um dos autores da programação principal da Flip, né? Foi sempre um sonho, e então eu estou dizendo tudo isso porque o livro abriu essas portas, e ano passado ele ganhou o prêmio Machado de Assis, de melhor livro de contos, perdão, o prêmio Clarice Lispector, de melhor livro de contos da Biblioteca Nacional. Enfim, eu estou falando tudo isso também para vocês terem uma certa noção das alegrias que o livro me traz e das portas que ele me abre, inclusive portas para conversar com vocês. Para fechar, o que é a proposta do livro? Eles são 9 contos, eles se passam na Paraíba e em Pernambuco, por isso o nordestino do título, né? E são 9 contos que eles tentam dar conta de mais de 100 anos da história do Brasil, né? Então, você começa ali nos anos 30, na época do cangaço, até no primeiro livro, e você vai, claro, é não linear a organização dos contos, e você vai aí alternando décadas, né, até chegar num futuro próximo, digamos assim, que é o conto Firestarter. Você passa pelos anos 90, você passa por um momento mais contemporâneo
da pandemia mesmo, você passa por uma outra narrativa, que é a última do livro, que é ali pelos anos 50, no interior da Paraíba. Então havia essa ideia de percorrer a história do país, de fazer uma espécie de road movie macabro, né, da história do país, mas ao mesmo tempo tentando sempre entender que a base do livro era a literatura brasileira e latino-americana. Porque há uma questão que se debate muito no insólito brasileiro, que é muito rico, há muitos autores e autoras incríveis, instigantes, mas o insólito tem uma característica de ter a grande sombra, em especial da cultura pop, de língua inglesa, que é muito importante, que eu amo também, que é referência, né, no meu livro. Mas eu acho que uma forma da gente lidar de maneira produtiva com essa influência do pop de língua inglesa é sempre entender que a gente parte de uma tradição brasileira e latino-americana e parte da língua portuguesa. Então, quando eu estava lendo o Gótico Nordestino, eu estava, claro, lembrando de séries, quadrinhos, jogos de videogame que são dessa estética, mas simultaneamente eu estava relendo o Conto Fantástico Brasileiro e Europeu do século XIX, e eu estava num processo de releitura do Romance 30, né? Em especial Jorge Amado e José Lins do Rego e Raquel do Queiroz. Um livro como O Menino de Engenho e o 15 são referências muito fortes no gótico nordestino. Enfim, eu acho que é isso, de uma maneira geral. Não sei se era o que vocês estavam pensando, mas essa foi uma apresentação geral do livro, assim. Maravilha. Bom, eu acho que, não sei se o Cristiano sabe o que, que a gente compartilhou com as pessoas para elas poderem ver. Então, foi o Lázaro, Mulher dos Pés Molhados, As As Onças. onças. Isso, tá. Então, como eu falo, meu gótico sumiu, eu posso nem checar os nomes aqui. Mas, então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Quem lê os contos, colocassem perguntas para o Cristiano, falassem alguma coisa dos contos. O que vocês gostariam aí de saber? Eu tenho várias, mas aí eu deixo para o final. Eu queria perguntar uma coisa, Cristiano. Te passou alguma coisa na cabeça sobre Saramandaia? Não sei se você lembra Sobre da a novela. novela Saramandaia? A novela Saramandaia. Essa sua pergunta é muito interessante. Eu não sei se eu interrompi você, mas... Será que eu interrompi? E ainda continuar a pergunta? Acho que travou. Acho que travou. Vamos, Tá vendo? acho, Coisas insólitas já estão acontecendo. Quem mandou chamar o autor de Gótico Nordestino? evocamos já. Mas Já está eu não sei se será que ele tá, será que o Hélio tá ouvindo, hein? E seria estranho eu responder agora ou a gente espera ele voltar e eu respondo? Acho que a gente pode esperar um pouquinho até para ver se a pergunta terminou. Acho que Aí, ó, foi. voltou. Acho que foi. Pois é, acho que a minha conexão é que está ruim, mas tudo bem, vamos lá. Não tem problema. Então, a pergunta era só essa, Hélio, se eu tinha pensado em Era Saramandá. só... Essa pergunta é muito boa, porque eu pensei sim, não só, assim, não especificamente tanto em Saramandaia em si, né? Mas eu pensei muito no realismo mágico como um todo, que foi uma coisa muito forte na nossa novela, né? Saramandaia é um exemplo disso, né? Você está trazendo isso. O que eu queria, Hélio, era não fazer uma Saramandaia. Não fazer. Eu amo novelas assim. Eu até sinto falta de novelas assim, mais esse realismo mágico hoje. Se bem que eu confesso a vocês que hoje eu não tenho mais muita paciência para ver novela como eu tinha no passado, assim, né? É muito longo, é muito longo. Mas eu adoro o realismo mágico, eu adoro Garcia Marques, gosto muito do Juan Rulfo, né? Gosto do que há de realismo mágico no Jorge Amado, por exemplo, e por aí vai. Mas eu tinha definido para mim mesmo que eu não escreveria nada que tivesse tanta relação com o realismo mágico. Mas eu imagino que vocês estão perguntando isso por quê? Porque no Conto às Onças, a ambientação tem um sabor de realismo mágico. E isso é proposital. O interior, a onça, que é uma figura de uma folclórica que aparece narrativo, que aparece em novelas, aparece no realismo mágico, enfim. Mas então eu brinquei com isso nas onças. Porque eu também sabia que uma parte dos meus leitores não estão acostumados, às vezes, com as estéticas que eu estava propondo no livro. E eu precisava ter uns elementos que fossem, assim, em comum, né? Que as pessoas se identificassem de alguma maneira. Então,
Então, o que eu queria era não fazer realismo mágico, mas colocar no máximo algumas pitadas. E por quê? Eu sou contra? Não sou contra. Eu acabei de falar, né? Como eu falei, eu gosto demais, assim, alguns dos meus livros favoritos e algumas das produções audiovisuais favoritas são disso. O Auto da Compadecida mesmo, que eu amo, né? Você pode pensar que é também realismo mágico, né? Mas é porque o realismo mágico, ele já está muito no seu lugar, sabe? E existiam alguns autores contemporâneos. Eu estou pensando no Itamar Vieira Júnior, eu estou pensando na Socorro Racioli, nordestinos, ou Ronaldo Corrêa de Brito, que inclusive é médico, né? Que já estavam trabalhando nesse registro. Então eu queria fugir desse registro. Em parte foi por isso que eu fui para o horror. Porque eu falei, opa, peraí, o modo como eu estou trabalhando o horror talvez me coloque num lugar novo. Né? Então foi nesse sentido. Mas sua pergunta é excelente, porque de fato... E eu queria também um livro que fosse de literatura contemporânea brasileira, ou literatura brasileira, mas que não fosse realismo mágico, porque durante muito tempo parece que a única forma de literatura fantástica permitida ao Brasil era o registro do realismo mágico, ou o realismo maravilhoso, né? E eu falei, não, eu vou aqui trazer até algo que é considerado subcultura, que é o terror, a ficção científica, considerado de maneira pejorativa, preconceituosa, e vou trazer isso para o campo da literatura contemporânea e ver o que acontece. Então, é por aí. Eu queria saber a segunda parte da pergunta, se você também se baseou em alguma coisa do Mujica. Nossa, sim, completamente. Não especificamente, né? Não especificamente um filme específico do Zé do Caixão, mas ele é uma referência absoluta para mim, né? Eu estou num processo nos últimos tempos, de rever os filmes, né? Do Zé do Caixão. Eu voltei a ver há muitos anos, eu não via filmes do Mujica, né? Mas quando eu cheguei na metade do livro, eu entendi o que eu estava fazendo. E aí eu vi alguns filmes de terror contemporâneos que eu achava que eram interessantes para o meu processo, né? E entre eles eu vi de novo, né, A Meia-Noite Encarnarei a Tua Alma, que é um negócio inacreditável, assim, é muito, muito impressionante, né? E cada vez que eu volto ao Zé do Caixão, eu acho que você tem aqui um cineasta de grande estatura. E o mais interessante é que é um cineasta completamente vinculado ao cinema brasileiro, né? Há um tempo atrás, teve algum dos filmes dele que eu vi no Instituto Moreira Salles, na Paulista, e aí depois você teve o Carlos Primati falando, que é um dos grandes especialistas no Zé do Caixão, no cinema de horror de modo geral, e ele falava das conexões do filme que a gente assistiu, esqueci agora o nome. As imagens do filme estão na minha cabeça e o título não está chegando. Com o cinema brasileiro. Inclusive, nesse filme há uma participação de alguns diretores do cinema brasileiro, participação especial, que não são diretores de terror, né? Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, porque é muito importante, o meu livro ajudou a fazer isso nos últimos tempos, eu acho, de trazer o debate da literatura fantástica de novo, trazer de volta esse debate, né, para a pauta atual, de que, olha, literatura fantástica e literatura brasileira é bacana, faz parte. O fantástico ele é intrínseco à tradição literária brasileira e à cultura brasileira. Eu queria enganchar aí nessa fala e fazer duas colocações barra perguntas, né? Talvez seja interessante, para mim também é um mistério, eu também não entendo muito bem, porque não sou especialista em fantástico, imaginário, terror, etc., né? Mas eu sei porque minha amiga Maria Zilda da Cunha é uma das, né? Então, assim, eu não sei se todos sabem, mas lá na USP, no programa de estudos comparados de literatura de língua portuguesa, do qual eu faço parte, um dos grupos, talvez, não vou dizer o mais atuante, porque eu vou puxar a sardinha para o Genan, é lógico, mas o grupo de pesquisa, assim, nosso grupo irmão, eu sempre digo isso, é o grupo de literatura para crianças e jovens, que é um grupo bem grande, né? Quando eu digo bem grande, eu estou dizendo que ele é um grupo de muitas pessoas, muito numeroso, de mais de 30 pessoas, ou 35 pesquisadores, e uma parte dos pesquisadores desse grupo trabalha, então, com essa literatura, inclusive um amigo do Cristiano, que também faz parte desse grupo e se doutorou lá por nós, que é o Oscar Nestares, né? Então, Cris, esclarece um pouco para a gente, porque aqui a gente está falando de uma questão importante, que é uma questão de gênero, né?
Então, assim, qual que é essa diferença, né, entre fantástico, gótico, imaginário, horror, né? Porque na cabeça do leitor leigo, e nesse ponto eu também me incluo, fica tudo um pouco misturado, né? Então, acho que seria interessante a gente tentar entender. E a segunda coisa que eu só vou enganchar, e aí se quiser comentar, porque acho que tem a ver, é que você falou, né, que o fato de você ter escrito, né, o gótico trouxe para a literatura brasileira o debate sobre o fantástico, sobre o horror dentro da própria literatura brasileira e a realidade brasileira. Eu diria que na minha que eu vi em você, que também tem o vetor contrário, que é o seguinte: o Brasil, e você falou um pouco isso no começo, que eu acho um dos aspectos mais interessantes do gótico também, que eu gosto muito, que é assim, o Brasil também se revela por meio dessa ficção, né? Porque a gente também tem uma tradição de literatura brasileira, aliás, não é só no Brasil, né? Em países que foram ex-colônias, a gente tem um pouco isso, uma tradição muito marcada pelo realismo, ponto, né? Ou seja, quando eu quero falar da sociedade, da realidade, etc., etc., eu falo usando um estilo realista, né? E aí a gente pode até pensar no próprio regionalismo de 30, né? Vinculado aí a uma matriz mais realista de contar. E aí quando você traz o Mojica também, quando você traz o gótico, e tal, a gente está falando de cineastas e escritores absolutamente engajados e que por meio da sua arte estão falando sim do que acontece fora dessa arte, mas estão falando de um outro jeito, né? Por meio de uma outra matriz estilística e estrutural e de gênero. E isso para a gente é super importante aqui no Genan, eu acho, porque assim, o que isso nos diz? Que é possível falar de vida, mesmo quando essa vida não é contada a partir da matriz realista, que é a matriz da ciência, né? Então, isso me parece muito importante a gente destacar aqui, né? Como é que eu estou falando de realidade, falando de zumbi, por exemplo, né? Ou falando de onças que viram gente, né? Ou falando de fogos que acontecem sem razão, né? Ou falando de etc, de mulheres dos pés molhados, né? E estamos falando sim. Então isso é um aprendizado para a gente, né? Como é que o Zé do Caixão fala de Brasil, né? É isso, né? Como é que o Cristiano Aguiar, lá, falam de Brasil, né? Falam de América Latina. Isso me parece muito importante. Ah, muito legal. Eu vou começar pelo final, viu, Fabi? Do que você está falando. E a primeira, porque a sua primeira pergunta é uma briga terrível teórica, né, dessas terminologias. Mas eu chego lá nessa primeira pergunta. Mas antes essa parte final. Lá eu participei da Bienal do Rio de Janeiro, Bienal do Livro do Rio de Janeiro, alguns dias atrás. E o tema da minha mesa era justamente o Fantástico Nacional, né? E aí eu falava uma coisa que eu queria repetir para vocês. Eu dizia o seguinte, que a literatura fantástica, eu dizia algo mais ou menos assim. E eu acredito muito nisso. A literatura fantástica, ela é a história secreta da realidade que o realismo não consegue contar. Assim como, claro, a literatura fantástica também não tem a eficácia, às vezes, da representação direta, contundente das estéticas mais realistas. Por outro lado, também o realismo tem, não, o fantástico alcança zonas da imaginação, da experiência humana e cultural que muitas vezes o realismo tem mais dificuldade de acessar. Nada contra o realismo. Eu amo o realismo, ele é meu melhor amigo, inclusive. Eu posso depois explicar para vocês por que isso, em termos de ser escritor, né? E alguns dos meus autores e autoras favoritos trazem um realismo muito tradicional, e também existem muitos realismos. Uma coisa é o realismo de Graciliano, outra coisa é de Guimarães Rosa, uma coisa é o realismo de Alencar, em Senhora, outra coisa é o realismo da Clarice Lispector em Laços de Família, enfim, né? Então, claro que também a palavra realismo comporta muitas coisas. Então, eu realmente acho que a literatura fantástica ela tem um papel muito importante, porque ela é essa história secreta da realidade,
que o realismo não alcança. E também lá na Bienal eu encontrei rapidinho com um pesquisador da UFRJ, ou é da UERJ, eu acho que ele é da UFRJ, estou agora tô cometendo uma gafe, que vai, entre outras coisas, no pós-doc dele estudar o gótico nordestino. E eu falava também que a literatura fantástica, ela às vezes, ela alcança o porão da experiência humana, ou o sótão da experiência humana. Muitas vezes as outras estéticas ficam no quarto, nos quartos principais, na sala, na cozinha, mas se você quiser subir para os lados mais obscuros ou descer para os lados mais obscuros, talvez subir seja mais agradável do que descer, né, para baixo da terra, né? Suponho eu, né? É provável que a literatura fantástica te dê mais subsídios, e em especial a literatura fantástica que está envolvida nessas estéticas da negatividade, nessas estéticas que estão vinculadas à cultura gótica de um modo geral. Então, é muito importante também dizer, eu acho isso importante, que, claro, a literatura brasileira ela se justifica pelo pensar nacional, porque ela pensa as questões nacionais, mas ela precisa se justificar para além disso, né? Então, o meu livro, ele quer falar, ele tem comentários sociais a fazer, mas ele tem comentários a fazer sobre questões mais abstratas, sobre morte em si, sobre família em si, sobre Deus em si, sobre ansiedade, sobre contaminação. Contaminação é uma coisa muito, muito forte no meu livro, né? A paranoia da contaminação, né? Então acho que isso é um pouco, Fabi, a primeira parte da sua pergunta. A segunda, vocês teriam que me dar umas 3 horas, né? E eu tenho um dos cursos que eu dou na pós-graduação no Mackenzie é exatamente para a gente tentar entender o que é isso. Mas vou falar muito rápido, muito conciso para também não ser muito entediante, né? E não ficar muito professoral, o que é que significa também. O que acontece? Você vai ter, no final do século XVIII e começo do século XIX, um conjunto de artistas, escritores, pintores, etc., que vão escrever uma espécie de contradiscurso ao discurso da racionalidade, da ciência, ao mundo da urbanização. E esse contradiscurso que nasce no que a gente pode chamar de romantismo, de alguma maneira, né? Ele é um contradiscurso que ele bebe muito das fontes folclóricas dos países europeus, do qual ele nasce, né? E que são fontes que falam muito de entidades mais sombrias. E, além disso, esses personagens, no lugar, esses autores, no lugar de colocarem, isso no momento inicial, no lugar de colocarem essas histórias sombrias, que são um efeito colateral, um contradiscurso ao racional, um contradiscurso ao Estado Nacional organizado, um contradiscurso à religião institucionalizada, um contradiscurso à tecnologia, um contradiscurso à medicina do seu tempo, tá? Eles primeiro, eles não ambientam essas histórias nos lugares urbanos, nos grandes centros urbanos. Eles vão para os lugares ermos, talvez porque simbolicamente é como se você estivesse descendo, né, para o porão, por exemplo, né? Então, e esses lugares ermos, eles muitas vezes usam como ambientação as ruínas do mundo medieval. E é por isso que essa literatura começa a ser chamada, dentro do romantismo, de literatura gótica, porque ela se passa nos espaços sociais do castelo, do mosteiro, da casa abandonada, que muitas vezes se refere ao mundo medieval, ao mundo gótico, que nessa visão ainda é um mundo das trevas, é a Era das Trevas. É uma visão equivocada, a gente sabe muito bem, que é a Era das Trevas, a era onde a magia ainda é possível, etc, etc, etc. Então, no começo, o gótico é meio que a matriz de toda a literatura fantástica moderna, do século XX, perdão, do século XIX em diante, né? Nesse começo, Fabi, não dá muito para separar o que é gótico do terror, por exemplo, porque quase todas as histórias góticas, elas são muito sombrias, elas falam do monstruoso, elas falam de traumas, elas falam do corpo se fragmentando, o medo do corpo, da destruição do corpo, né? Elas falam do medo da alteridade. O vampiro é aquele cara que vem do exterior e vai seduzir todas as nossas mulheres, a gente vai ficar aqui chupando o dedo, né? Então, eu também falo do medo da contaminação, né? O vampirismo e o zumbi é um pouco isso. Então, no começo, toda a literatura fantástica está muito vinculada ao terror, porque ela está falando desses estados obscuros da experiência humana e das nossas sensações. Não por acaso, o primeiro romance de ficção científica moderno é o Frankenstein, da Mary Shelley, que é um romance gótico. Ele é ficção científica, ele é ao mesmo tempo gótico. Com o passar do tempo, a gente vai perceber que cada uma dessas vertentes, sabe, vai criando a sua autonomia ao longo do tempo. Então, a gente vai ter o gótico como gênero literário, ele meio que acaba, né, porque ele vai se transformando na literatura de terror.
tá? E aí e o gótico fica mais como um sabor, um tempero, uma atmosfera, né? Mas não como um gênero em si. O gótico como gênero literário começa ali no final do século XVIII e vai até mais ou menos 1830, 1820 no máximo, né? E aí com o tempo, aquele romance que era gótico e era científico se torna puramente científico. Da Mary Shelley ele vai para o H.G. Wells, por exemplo, ou para o Júlio Verne, né? E aí vira ficção científica. E depois vai ter uma turma que vai começar a escrever histórias sobre elfos, sobre dragões, e isso um dia vai se tornar fantasia. Então assim, o que eu posso dizer, resumindo? Você tem o gótico como o nascedouro, o berçário da literatura fantástica moderna, mas o gótico hoje não é visto como um gênero, ele é visto muito mais como atmosfera, a atmosfera gótica, né? Traços góticos. Esse personagem é gótico porque ele é meio monstruoso, né? E depois, a partir do momento que o gótico entra em decadência como gênero, ele vai dando origem a vários subgêneros do fantástico, né? Então, não sei se melhora a situação toda, né, dessa terminologia, mas é um pouco isso que eu posso, nesse momento mais conciso, dizer para vocês, assim. Melhora super. É que eu tomo bronca, viu, Cris? Eu tomo bronca da Maria Zilda. Quando eu confundo, ela fala, não, isso não é isso é aquilo. E aí eu preciso Mas saber isso é, um enfim. pouquinho. Estou brincando. Mas é uma bronca amorosa sempre, nada muito complicado. Então tá bom. Quem mais gostaria de falar alguma coisa, fazer uma Eu- pergunta? Pode falar, Suiene. Olá, boa noite a todos, a todas. Boa noite, Cristiano. Falo aqui de Aracaju, né? Você está em São Paulo, mas você que é nordestino, eu também sou. E eu tive acesso a um conto seu, que foi As Onças, inclusive na Rodas Literárias. Não sei se você conhece, né? Rodas Literárias, que é um encontro que a gente tem quinzenal, né? A gente lê o conto na hora, é muito legal, online. É Mozi, que é uma paraibana, mas mora em São Paulo, que já há 10 anos está à frente desse projeto muito bacana. Então, foi o meu primeiro acesso a um dos seus contos. Eu fiquei maravilhada, né, com as onças. E aí, uma coisa que eu tenho visto recentemente, né, dentro das próprias rodas literárias, a gente tem lido muitos contos de contistas mulheres sul-americanas, né, mexicanas, equatorianas, venezuelanas. É incrível como, assim, tem muita escritora que eu tenho conhecido agora, de uns tempos para cá, e que elas trabalham muito a violência, elas não necessariamente vão para esse lugar que você explora, que é o gótico, que é o fantástico, mas elas trabalham muito com a violência, uma violência assim subterrânea também, sabe? Uma violência às vezes até meio camuflada, mas também muito potente, né? E aí são duas coisas que eu gostaria de saber. Já que você, logo quando você começou a falar, né, você chamou a atenção de ser um escritor brasileiro, sul-americano, né, que trabalha com esse gênero. Então, primeira coisa, Cristiana Aguiar está lendo ou lê, né, 15 escritoras sul-americanas atualmente. O que é que você descobriu atualmente? É a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu não sei se você pode revelar, né? Não sei em que termos está a sua negociação com relação a essa questão do audiovisual, mas assim, será uma produção feita por brasileiros, por estrangeiros? Eu estou perguntando isso porque a gente tem também, né, aqui no Brasil, recentemente, o Marco Dutra e a Juliana Rojas, né, que vamos dizer assim, retomaram, né, dentro do audiovisual contemporâneo, essa coisa de explorar o terror, o horror, né? E as boas maneiras, né? Quando eu li As Onças, de uma certa forma, eu lembrei do que acontece nas boas maneiras. Então, eu não sei se a adaptação vai ser feita por brasileiros, por estrangeiros. Queria que você falasse um pouquinho sobre a adaptação e as escritoras sul-americanas que você anda lendo. Nossa, maravilha. Muito bom, Suiane. É muito bom falar aí com uma conterrânea nordestina, né? O Rodas Literárias, eu acho que sim, eu tô lembrado, porque o livro, ele fez parte de vários clubes de leitura desde que ele foi desde que ele saiu, né?
E aí eu confesso a você que eu não lembro do nome de todos, mas eu acho que eu tô com uma vaga lembrança de que eu divulguei bastante. E A é um. gente leu em maio desse ano. Foi em maio Ah, desse tá, ano que a isso gente mesmo. Eu leu. sei qual é. Eu tô lembrando até a arte bem bonita do card, enfim, né? Então, legal. Assim, vocês têm esse grupo. Agora em setembro, do que eu saiba, tem um outro grupo de leitura do meu livro no Ceará. E no próximo mês tem um outro grupo de leitura de uma jornalista muito legal que é a Gabriela Maia, né? O Põe na Estante, né? Que também vai adotar em outubro o livro. Enfim, aí, veja só, a tua pergunta é muito, muito legal, porque a literatura dessas escritoras contemporâneas sul-americanas, ou latino-americanas como um todo, ela é muito importante para mim, muito relevante para mim, né? Para mim, realmente, eu ainda não tenho certeza, Suiene, qual é a explicação para essa virada gótica da literatura contemporânea de autoria feminina em língua espanhola. Em língua espanhola. Na língua portuguesa, eu acho que isso está começando, mas tem muitas autoras escrevendo nesse registro mais do macabro, etc. Mas muitas ainda estão, acho que no independente, não tem aparecido com tanta força. Mas a gente vai ter autores muito interessantes já também no Brasil, né, da literatura brasileira, né? Então eu não sei qual é a explicação, mas eu tenho a impressão que tem uma questão geracional. Boa parte dessas autoras elas têm mais ou menos a minha idade, um pouco mais jovens, um pouco mais velhas, né? E foram pessoas que tiveram contato com essa cultura num determinado momento da adolescência, mas eu acho que também elas foram descobrindo que era um campo que talvez fosse interessante para elas explorarem questões de gênero, questões do corpo, questões do patriarcalismo, etc, etc, né? É, uma referência fundamental para mim é a escritora argentina Mariana Enríquez, né? A Mariana Enríquez, ela acabou de sair um novo livro dela aqui no Brasil, e a Mariana Enríquez, ela é uma autora que é uma grande influência, assim, realmente. Ela me ajudou, a leitura da obra dela me ajudou a dar um pouco o caminho das pedras. Na Argentina também tem a Samantha Schweblin, né? Autora contemporânea, né? Que ela vai no registro menos do horror e mais da ficção científica ou do conto fantástico tradicional. Ela está mais perto do Bioy Casares, do Borges e do Cortázar, enquanto que a Mariana Henrique está mais perto do terror mesmo, assim. Ela realmente ela bate no peito, assim. Você tem a Mônica Orreda também, tá? Que eu acho que ela é equatoriana, se eu não me engano. Eu posso estar errando aqui né? Que vai estar na Flip agora, né? Eu já tinha lido alguns contos dela, mas eu comecei a ler agora o Mandíbula, um romance muito. Eu acabei parando, mas muito, 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 muito forte. E vai sair no Brasil Las Voladoras, né? As Voadoras, eu acho mais ou menos a tradução, que é um dos contos que lançou ela, enfim, contos de terror fantástico. Nos Estados Unidos, onde Fabi tá, ela tá bem, bem traduzida, assim, né? Eu acho que ela mora nos Estados Unidos e é muito interessante. Eu vejo os livros dela na seção de terror, nas livrarias americanas. Eu acho que isso me chamou muita atenção. E aí, de uma autora de gerações anteriores, tem a Silvina Ocampo, né? Que também está mais no fantástico, sem ser necessariamente gótico ou horror. E tem uma autora que eu sempre cito muito, ela é chilena, chamada Maria Luísa Bombal. Ela é da geração do Borges, tá? E ela tem duas novelas, né? É, a tradução de uma delas seria algo como a última neblina, e eu acho que a outra tradução seria algo como a amortalhada, alguma coisa assim, né? E ela chegou a ser traduzida no Brasil pela Kozak Naif, está esgotada há muito tempo, mas ela vai voltar, eu soube que ela vai voltar. Então assim, é uma literatura que me deu um caminho para também me mostrar como fazer essa escrita e não ir para esse mundo do terror da língua inglesa, que às vezes é um mundo definido por uma questão falocêntrica, assim, sabe? Então essas vozes femininas me mostram o lado B do lado B também. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Em relação à adaptação, sim, é uma coisa brasileira, né? Na verdade, inicialmente ia ser de alguma coisa, iam ser de contos do gótico nordestino, acabou evoluindo para um projeto original meu, né, que eu estou fazendo com essa produtora. Não posso falar mais muita coisa, porque não só contrato, mas porque as coisas ainda estão num momento ainda de pré-definição,
né? Mas eu estou trabalhando nessas coisas há mais de um ano, assim. Eu tive que aprender um monte de coisa, assim, de roteiro, de proposta para produtora. E o que eu posso dizer é que é uma conversa para streaming, né? A conversa que a gente teve foi exclusivamente com eles usam players, né? Eu não vou falar players, eu me recuso a ficar falando essas palavras em inglês, com parceiros do streaming, né? Então, o que eu posso falar é, eu posso até dar alguns, assim, detalhes sei lá, de bastidores de como faz, adaptação e tal, mas eu não posso entrar em muitos detalhes mais do que isso, assim. Muito bom, muito, muito bom. Agora vamos dar uma pausa nas perguntas, vamos pedir para o Cristiano ler? Vamos sentir um pouquinho do gótico. Cris, Deixa eu só. escolhe Me aí pegou um um. pouco. Tá, me pegou um pouco de surpresa aqui. Deixa eu ver aqui. Calma, calma, tá Aqui. tudo certo. Deixa eu ver aqui. É, Ah, eu achei aqui. Eu achei aqui um trecho aqui. Do primeiro conto. Do primeiro conto, né? tá bom. Que é o conto. Na verdade, vocês não leram esse, né? Vocês leram As Onças, vocês leram Lázaro, não foi isso? E Uhum. a Mulher, Mulher dos Pés Molhados, né? é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver do Lázaro aqui. Deixa eu só achar. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse trecho funciona. Então, lembrando, eu vou ler o trecho em que a personagem Olga, né, que é a protagonista, ela vai resgatar o corpo ressuscitado da avó dela no IML. Só lembrando, né, para quem está assistindo e não leu o conto, o Lázaro se passa durante a pandemia, no auge da pandemia. Ele é esse conto que tem esses elementos do horror, porque ele retoma a figura do zumbi, mas traz uns elementos de ficção científica. Então, eu fiz umas pesquisas em sites sobre Covid, assim, sobre resposta imune. Eu nem lembro mais se eram as palavras, assim. Eu sei que tem aqui médicos, né, profissionais, eu tô até com vergonha de falar essas, essas coisas. Mas eu lembro que uma médica, mãe de uma amiga minha, leu e falou, nossa, Cristiano até que acertou direitinho nessas coisas. Não sei, né? Então, mas eu Cristiano, cheguei a... Oi. antes de você ler, isso que você escreveu foi por pesquisa sua? Você não pediu consultoria? Não, isso é uma boa pergunta. O Lázaro, ele na verdade, ele nasceu de uma encomenda do Instituto Serra Pilheira, né? Não sei se todo mundo conhece o Instituto Serra Pilheira, que ele está ligado ao Moreira Salles, eu acho. Ele é um instituto privado que financia a ciência brasileira. Mas aí vocês estão perguntando, o que tem a ver eu, né? Eles influenciam e aí o Instituto Serra Pilheira, ele tem uma das formas de financiamento que eles usam é divulgação científica. Então, eles financiam projetos de divulgação científica, né? E aí eles entraram em um projeto com o Suplemento Literário Pernambuco. E o Suplemento Literário Pernambuco chamou escritores brasileiros contemporâneos para escrever contos inspirados em pesquisas de pesquisadores brasileiros. E aí, então, por quê? Porque era uma junção da ciência brasileira com a literatura contemporânea brasileira. Então, qual era o critério? A gente só podia escolher a pesquisa que fosse financiada pelo Serra Pilheira, claro, né? Faz todo sentido. E aí, me pergunto, como eu estava fazendo eu estava escrevendo o Gótico Nordestino e eu estava fazendo a pesquisa sobre Covid. Aí meu editor no Pernambuco falou, Cristiano, você quer fazer alguma coisa de alguma pesquisa vinculada à Covid-19, eu falei, pô, claro, com certeza, né? E eu sempre gostei de biologia, né? Antes de ir para as humanidades, eu pensei em ir para a carreira de biólogo, então é uma das coisas que eu mais gostava na escola, de estudar. E aí, eu fui olhar lá as pesquisas, e aí eu vi uma coisa que era, eu acho que era resposta imune, uma coisa assim, eu não lembro mais se essa era a terminologia. E aí deu um clique, e aí na hora me veio a frase, que o conto, né, o conto começa com... Sim, pode vir pegar. O corpo da sua avó acordou. Disse pelo telefone o funcionário do IML. Eu bati o olho na pesquisa, né? E aí me veio essa imagem. A imagem de um corpo se levantando, mas de alguém dizendo assim: ó, pega aí, o seu cadáver levantou, venha pegar. Né? Então, o Lázaro foi publicado antes do Gótico Nordestino numa versão anterior, num suplemento Pernambuco, né? E aí depois eu reescrevi o conto e eu incorporei o conto ao Gótico Nordestino. Então tem essa vinculação, foi uma boa pergunta, né? E aí foi por isso, e aí eu pesquisei sobre, eu olhei a pesquisa, tentei entender, obviamente entendi pouco, e aí entrei em sites de medicina, pedi sugestão para minha irmã, que é médica, né? Olha, para ver o que eu pude achar, enfim, e aí achei essas algumas terminologias que tem aqui no conto, né?
Mas eu Deixa posso eu ler só então falar agora? fazer um Sim, comentário. sim. Isso porque a gente andando na Nassau Street aqui em Princeton, o Cristiano estava me dizendo que ele é um escritor que pesquisa bem pouco para escrever. Mas isso é verdade. Isso é verdade. Para esse conto foi exceção. Não, mas é verdade, eu não faço muita pesquisa. Mas para esse conto foi exceção. Porque eu falei, eu quero fazer ficção científica mesmo. E eu quero fazer ficção científica hard, como a gente chama, que é aquela que tem assim uma verossimilhança científica, que é baseada em uma metodologia científica ou em teorias científicas verdadeiras, assim. Então aí eu tive que parar com a minha preguiça crônica e pesquisar, né, pro conto. Mas eu tô melhorando, viu, Fabio? Eu tô fazendo mais pesquisa agora, assim, nos Estou últimos tempos. brincando com você, Cris. Posso então aqui fazer a leitura? Sim, É, peraí. tá, deixa eu ver, peraí, deixa eu achar aqui. Peraí, cadê? Pode começar, né? Tá. Então o momento que eu vou ler é o momento que a Olga, né? Porque essa personagem, o nome é Olga em homenagem a uma personagem da Helena Ferrante. Eu disse, eu sou muito fã da Helena Ferrante, embora ela não tenha escreva nada a ver comigo, né? E começa assim: o barulho do interruptor, pressionado repetidas vezes, a incomodou. O médico e seus companheiros tinham conduzido Olga, com solenidade, a uma sala vazia e habitada. A pouca iluminação vinha tanto de uma única lâmpada acesa no teto, as outras lâmpadas se recusavam a despertar, quanto da luz externa dos postes, que atravessava o vidro opaco das janelas, quase coladas ao teto. Olga notou várias camas-mesas metálicas com chuveirinhos suporte para os crânios. Aqui eu fiquei entrando em vídeo de YouTube de pessoas que filmaram em institutos médicos legais, né? Para ver se estava assim, né? O meu plano original era visitar um IML, mas aí eu pensei, putz, é pandemia, não sei se é o melhor momento para visitar. Eu não sei se eu acho que nunca é um bom momento visitar um IML, mas nesse momento especificamente não era tão, né? É, Olga notou, assim, registrou também o que supôs serem geladeiras. O cheiro do local era hospitalar, mas com um desvio na asepsia. Um miasma adocicado, levemente podre. E essa palavra miasma eu tiro muito dos contos de terror do século XIX, essa palavra é muito usada nesses contos de terror do século XIX, né? Então fica um certo anacronismo, mas eu acho que dá um sabor aqui né? Porque inconscientemente, quem lê muito conto de terror, conto gótico do século XIX, na hora vê essa palavra e tem um reconhecimento. Ah, aqui tem um terreno aqui que tá, né? Os mortos, deitados nas camas metálicas, esperavam pelos vivos. Capas os cobriam. A avó também esperava. Envolvida por um plástico grosso, que cobria sua cabeça e descia até o chão como um véu, ela se sentava na mesa. A luz do teto, próxima, pincelava uma aura. Manchas ameboides, luminosas, se refletiam sobre o plástico retorcido. Olga quase foi empurrada pelos homens. Eles se acotovelavam na entrada da sala e nada os tiraria dali. A neta atravessou a sala escura sozinha, ouvindo seus próprios passos ecoarem. Atravessou com medo e alegria. Que se dane os leucócitos, com todo respeito aos profissionais de saúde, que se dane os leucócitos, isso tudo. A vida, quando existe vida, é sempre um final feliz. Aí está a vovó para não me fazer mentir. Isso aqui é a Olga pensando, né? No indireto livre. Vovó? Vovó? A neta se lembrou das brincadeiras, mas também dos sermões. Sua avó era rigorosa e tinha certezas firmes sobre o bem e o mal, o justo e o injusto. Tinha feito uma brilhante carreira como juíza federal. Dona Maria Lutz seguira a carreira do pai, também juiz. O retrato dele, pintado a óleo, há décadas na sala da casa da avó, apavorava gerações. O seu coração, menina, a sua avó lhe dizia o tempo todo. Sempre fala mais forte, você é muito coração. Olga tropeçou em uma das camas, uma das poucas vazias, e derrubou algo. O som foi estridente, estilhaçante e demorou a se dissipar. Alguns homens à porta, observando Olga, soltaram gritinhos de susto. Maria Lutz virou o rosto. O plástico fez barulho ao se dobrar com o movimento. Olga sentiu horror. Olga sentiu tontura. Enfiou um punho fechado na boca. Não queria a vergonha do grito. A face. Como eu vou dar conta dessa coisa? Maria Lutz vivia, era inegável. E também estava morta? Então esse aqui é o trechinho que aí depois, isso não foi consciente,
uma leitora me falou, mas Cristiano, isso é basicamente quando o Victor Frankenstein vai encontrar a criatura. A reação da neta é meio que a reação do Victor em relação à criatura, que volta, né, é feita de um homem, um ser humano, uma criatura compósita, que levanta, e aí o Victor vai lá e tem um ataque de asco, né, com a sua própria criação. Mas isso não foi proposital, assim, estava no meu inconsciente e apareceu, né? Muito legal. Eli, você queria falar? Tô coitadinha, tá lá de lemão levantado É, faz tempo. Eu quero fazer uma pergunta para o Cristiano. Cristiano, você tem influência da tradição popular nordestina, assim, dos causos, dos cordéis? Principalmente no conto da onça, eu senti essa pegada do causo, né? uhum, Aí eu queria que uhum. você falasse um pouquinho para gente. Sim, eu tenho sim. Eu conheço razoavelmente bem a tradição dos cordéis nordestinos, né? E, em especial os cordéis de um autor que eu gosto muito, que é o paraibano Leandro Gomes de Barros, que muitas vezes é chamado de o Shakespeare do sertão, né? Do sertão paraibano, né? Ele escreveu alguns dos grandes cordéis. Ele viveu ali no final do século XIX, começo do século XX, enfim. Então, sim, havia essa influência. Há uma influência também do Ariano Suassuna, não é? Eu sei, eu já disse em entrevistas, enfim, em outros eventos. Eu, no início das minhas falas sobre o gótico nordestino, eu escondi o ariano, porque é aquela ansiedade da influência, eu acho, né? Mas eu tenho assumido mais, e o Ariano Suassuna está também nisso, né? Essa figura da onça também é muito presente na literatura dele. Eu acho assim, eu não queria que meu livro fosse um livro de uma pegada do folclore nordestino. Não era isso, assim, né? Até no início havia uma expectativa de que fosse isso, e isso até decepcionou algumas pessoas, que até avaliaram negativamente o livro, o que é compreensível, não é nenhum problema, enfim, porque elas achavam que era mais uma coisa do caos nordestino, da história de assombração. Esse é um elemento que está ali, mas ele está ali mais subterrâneo. O que existe muitas vezes, e na verdade, estou pensando isso agora, que você está ele falando para mim, é que existe, às vezes, no livro, assim, uma coisa do caos interno. O que eu quero dizer com isso? Assim, no Conto das Onças, você tem muito isso, né? A mãe e a Diana, a criança, estão andando, aí olham para aquela casa e falam daquela família, né? Você vai ter outros momentos em que os personagens contam causos uns para os outros, assim, né? No Conto Andaluz, que é o primeiro conto do livro, que eu não pedi para vocês lerem, é um conto em que a criança que está ali naquele agreste, não é sertão, é agreste paraibano, dos anos 30, um agreste tomado por uma pandemia, por uma febre, né, cujo nome, a doença não nomeio, assim, né, ela fica lembrando de histórias de assombração, assim, né. Então, em outros momentos, outros personagens contam histórias. No último conto do livro Vampiro, a gente tem uma personagem que é uma adolescente que está descobrindo a sexualidade dela, e ela fica contando histórias, assim, de assombração. Então, os contos não necessariamente eles são folclóricos nesse sentido, mas os personagens estão contando causos uns para os outros, e isso tem muito a ver. Eu aprecio muito a arte do repente, é uma coisa que eu frequentei durante uma época da minha vida, quando eu morava mais em Pernambuco e na Paraíba. Então isso tá forte, sim, isso é uma presença, sim. Obrigada. Muito bom. Quem mais? Eu acho que Na verdade, Eu é mais queria um. perguntar o uma Ricardo, coisa. acho Ah, que é o deixa. Ricardo. Peraí. Pode ir, Ricardo, você Então levantou a vai, mão. Ricardo. Pode falar. Ô, Eu fui Ricardo, eu freestyle, estou ó. feliz de ter o Ricardo aqui. O Ricardo está chegando mais esses últimos tempos. Sim. Vai. Boa noite, Cristiano. Eu só queria fazer um comentário porque eu achei engraçado você mencionar que a Olga desse conto você se pensou na Olga do Dias de Abandono, porque quando eu li o Conto das Onças, eu lembrei muito da Olga do Dias de Abandono, daquela relação dela com a filha, que estão as duas tentando se puxar para a realidade, daquela coisa do corpo, né? Que a Hilária fica espetando a Olga para ela voltar para o real o tempo todo, quando a Olga tá muito louca, né? E eu achei engraçado você mencionar, porque quando eu li esse conto, eu falei, nossa, lembra muito aquela relação das duas numa cena muito insólita e elas formando uma parceria de estarem as duas tentando voltar para o corpo, assim, com aquela figura do pai meio fantasmagórica,
Eu fiquei pensando nisso quando eu li e achei muito engraçado você falar agora. Só queria fazer esse comentário e aproveitar para perguntar se a menina chama Diana por conta da Diana da mitologia romana, que é a deusa da caça, que tem as onças no fundo. Olha, as suas duas intuições são ótimas. E você sabe, Ricardo, que ninguém. Eu sempre faço associação da influência da Helena Ferrante na minha escrita, por causa do conto Lázaro, porque realmente essa é uma homenagem. Mas, nossa, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Faz muito sentido. O Dia de Abandono é um romance, é o meu romance favorito da Ferrante. Eu não li todos, né? Eu não terminei a tetralogia ainda, enfim. Mas é um romance que me impactou muito, muito. Eu gosto muito dela. E você tem razão, a relação do que eu lembro do romance, a relação ecoa no meu conto, assim, né? É bom porque agora eu vou dizer também que esse conto, porque eu quero ver se eu sempre pego assim, porque a Helena Ferrante no Brasil tem um fã-clube, eu tô tentando também ver se o pessoal, né, os Ferrantes pegam ali também, vou ler esse cara que gosta da Ferrante, tem uma onça, e a onça, na verdade, é a Olga, alguma coisa assim, né? Então, para mim, também é bom para os negócios, porque realmente é um fã-clube, um negócio assim. Eu prefiro brigar com a torcida do Flamengo do que com o fã-clube da Helena Ferrante, assim. É uma coisa que para mim tá muito definido, assim, né? Então, mas falando sério, sim, eu tenho um elemento muito visceral na escrita da Ferrante que me interessa. E é um elemento que também me ajuda a trabalhar a vida interior dos personagens para também contrastar com esse mundo super absurdo, né? Então, muitas vezes, assim, os meus personagens, até que eu digo que porque o realismo é meu melhor amigo, porque os meus personagens, eles são muito construídos numa perspectiva do realismo tradicional, verossímil, e são jogados no mundo absurdo, né? No mundo insólito, assim, um mundo sombrio, um mundo em que a realidade, o estatuto da realidade muitas vezes está sendo repensado, o que a gente acredita que é a realidade, né? Então, uma autora como a Ferrante, entre outras autoras, a Virginia Woolf também é uma grande influência, assim como a Clarice Lispector. Tem um outro conto que é uma homenagem a Clarice, mas esses vocês acabaram não lendo. Então são autoras que me dão esse. E é por isso também que tem muita personagem feminina, porque como eu dialoguei muito com essa literatura de autoria feminina, naturalmente personagens femininas vieram para mim, né? Em relação ao nome da Diana, é isso mesmo, é uma referência à deusa, né? Porque de alguma maneira é paródico, né? Porque a Diana ali elas estão caçando, né? Porque no fim das contas elas vão entregar, né? No final do conto elas entregam um pedaço de carne para o pai que está transformado, né? Numa onça. Então, eu brinco com essa ideia de que elas estão indo no mundo selvagem, mas o mundo selvagem não é o mundo da natureza, é o mundo da cidade, né? E elas estão atrás da carne, mas a carne não é caçada, a carne é comprada. E a Diana, na verdade, ela é anti-caçadora, porque ela não caça, ela no fim ela ajuda a salvar a vida de uma onça, né? Porque ela tem piedade, porque ela percebe que aquela onça é da mesma espécie do pai dela, que está trancado em casa. Então o nome Diana para mim era uma oportunidade de eu fazer essa rede de ironias, né? Também e você percebe isso muito bem. Não, pessoal, desculpa, eu tenho que sair porque vai ter o webinar da APM sobre dor, que eu estou participando. A Vai ser PM é a Associação Paulista de Associação Paulista de Medicina. Tá, Medicina. gente? É um spoiler, um spoiler do Congresso de Dor, que vai ser agora do dia 28 a 30. E então, Cris, um Mas faça abraço, a desculpa se eu propaganda do nasci. congresso, Hélio. Fala para o pessoal que está aqui. Você, Talvez você vai falar, eu não vou atrapalhar. eu vou falar. Depois você O fala. Hélio é Cris, coordenador das oficinas do congresso, é um congresso imenso a respeito de todas as modalidades e caras da dor, mas vão ter oficinas excepcionais ao longo dos dias, oficinas de arte. Eu vou ministrar uma oficina de aquarela na sexta-feira, 29, às 10 da manhã. Vai ser um evento híbrido, né? Eu vou estar à distância, mas Andrea Del Fuego vai ministrar escritora, oficina de escrita, a Fabi Prano de storytelling, o Wagner Kuroiva vai de outras modalidades das artes visuais. Então a gente vai estar casando aí a a Lucélia vai falar de luto no consultório, o Wellington Nogueira vai falar sobre ludicidade. e Vai ser dor. bem legal. A Milena Malzoni vai falar sobre música.
sobre dança. música e dança. Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para oferecer aí na próxima semana para todo mundo que quiser, no terceiro Congresso Paulista de Dor. Um beijo, a gente já se vê. Eu dou uma passadinha Cristiano, lá para te obrigado, um abraço. Desculpa eu sair mais cedo, mas ó, tá fantástico. Não Um é a abraço. literatura, Não, mas não, tá é o gótico, Hélio, encontro não que é está fantástico. fantástico, não. Tchau, Um gente. beijo, Obrigado. tchau. Tchau, Ellen. Agora sim, Dani, pode falar. Vamos lá. Eu queria, na verdade, falar sobre Lázaro, porque eu achei. Nossa, eu achei. Todos, né? Quando eu terminei de ler As Onças, que foi o segundo, né? Enfim, na ordem do livro é o segundo. Todos os contos, de forma geral, me impactaram muito, mas Lázaro, na verdade, me emocionou, porque. E é isso que eu achei mágico, realmente, da sua escrita, que é um poder de expansão, né? Você vê que todo mundo aqui conecta com outros textos e outros autores e outras realidades mesmo e histórias. Eu acho que você traz muita coisa para gente. O seu texto traz muita coisa para gente pensar. E Lázaro me tocou num lugar, justamente, que eu acho que é o lugar que eu sempre falo, né? Mas dessa coisificação, é, no caso aqui do sujeito, enfim, né? Desse morto-vivo, que está vivo e está morto e está vivo, porque justamente pela conexão, porque para mim ressoou não num lugar muito da Covid, assim, embora isso esteja explícito no texto, mas do Alzheimer, especialmente tendo essa experiência pessoal, né, assim, com os meus avós e tudo mais. Enfim, tiveram partes do texto que me impactaram muito, essa coisa da solidão e desse esvaziamento da memória, esse sujeito como você diz, né, da avó. Ela era uma porta fechada, selada. E no fim desse conto, justamente, você reivindica a humanidade, ainda que seja polêmica, né, uma humanidade polêmica, mas é muito bonito esse trecho. O sol acabava de escapar das nuvens e um brilho intenso revestia os Lázaros. Olga enxergava uma humanidade, nem que fosse pelo avesso, nem que fosse devastada, miserável e esticada até o limite. E onde estão pessoas, estão os problemas e as responsabilidades. Eu achei muito bonito essa. Eu realmente é mais um comentário, porque eu achei muito bonito, independente de onde toque a gente, né? O que você está falando aqui é do humano, é de enxergar a humanidade, ainda que não seja fácil. E, enfim, eu queria só deixar isso registrado, que foi bastante retumbante para mim. Poxa, muito legal, André. Eu fico bem feliz com o teu comentário. Agradeço mais o afeto com o texto e a generosidade da tua leitura, porque esse conto é exatamente sobre Alzheimer, né? Ele é menos sobre a Covid e mais sobre Alzheimer, porque ele é baseado na minha avó, né? Então minha avó que faleceu de Alzheimer, né? E também porque, assim, o meu livro ele foi escrito no momento de perdas pessoais, assim, né? Um dos meus melhores amigos morreu durante a escrita do livro, e ele era meu leitor beta, assim, sabe? Aquela pessoa de confiança que você manda seus textos, né? Mas ele não foi de Covid, ele teve um ataque cardíaco fulminante e morreu aos 43 anos. No processo ali também da escrita, quando eu tava escrevendo o Lázaro, eu tinha ido para Campina Grande, para minha avó já tinha falecido, já faleceu há alguns anos, mas meu avô que faleceu ano passado, ele tava saindo da internação, porque ele estava entre a vida e a morte, enfim, né? Então assim, o Lázaro é esse conto, dá muito dessa relação com a mortalidade, né? E aí por isso que eu volto a beber da Ferrante para pegar essa coisa visceral. Eu também estava lendo muito o Philip Roth, né? Que é um cara que a gente pode até considerar uma anti-Ferrante, assim. Mas o Philip Roth, ele pensa as questões da falência do corpo, no caso do corpo masculino, né? De como a potência que o masculino associa ao seu próprio corpo, ela desaba, né? E o que isso acontece com os personagens. Enfim, mas ali, esse trecho que você O leu... livro do Roth, Cris. Eu tava lendo o Teatro de Sabá, né?
Mas esse tema, por exemplo, que é desse homem mulherengo decadente, enfim, e é um livraço, assim. Mas também O Homem Comum, que é um livro, uma novela, né? É também um livro muito interessante sobre essas questões dessa degradação do corpo masculino, assim, né? É, então, esse trecho que você leu, André, Cristiano, só queria falar uma coisinha só, claro, claro, porque não quero perder esse gancho. Interessante sim. isso que você está falando do Rock, porque eu conheço outras coisas dele, mas essas eu não conheço. Uhum. Mas é interessante porque, em geral, do que se fala é o contrário, né? Em termos de questão de gênero, né? A degradação do corpo feminino, não do corpo masculino, né? Então é muito, Sim, muito bacana, a gente foge um pouco do estereótipo e isso é muito bom. sim, mas Legal. ele fala muito da fragilidade do masculino. De fato, às vezes ele tem algumas representações de personagens femininas que eu fico pensando, não sei, né? Mas por outro lado, ele também tem personagens femininas muito interessantes, assim. Eu acho que ele tem um momento da fase dele, eu também não li tudo, que parece que ele tem um problema com o feminismo. Um certo discurso feminista, ele para mim, ele pesa a mão no que ele não compreende da importância desse discurso. Mas eu acho que isso é uma outra questão. Mas a fragilidade do masculino tá assim, tá o tempo inteiro, assim. E o Teatro de Sala é um desses exemplos, o Homem Comum também, né? Mas então, esse trecho que você leu, André, da Porta Fechada, eu tava pensando na minha avó Ildes, né? Então, porque era exatamente isso. E meu avô também, é aquela coisa, eu pensei, era muito pensar o corpo do idoso, né? Que está isolado de tudo. Os laços, esteja ele doente ou não, mas os laços sociais dele estão todos isolados. E eu queria também trabalhar com essa figura do morto-vivo, do zumbi, numa perspectiva humanizadora. Porque, mais uma vez, era buscar o diferente, assim. Então, no lugar de eu criar um típico apocalipse zumbi, e eu já tinha feito isso com o Conta às Onças, o Conta às Onças foi escrito antes do Lázaro. Eu falei, não, eu acho que esses zumbis, vão ser o debate sobre a humanização do corpo, né? Sobre essa humanização. Então foi um pouco mais por aí, foi por aí que eu construí. E a tua leitura converge muito, assim, com o que eu tava pensando, né? Nossa, eu fiquei impressionada, realmente me tocou exatamente nesse lugar, assim, do esquecimento, né? O esquecimento, e aí, e o que sobra, então tiveram as discussões familiares, enfim, você criou realmente uma cena que foi muito familiar para mim, e eu acho que, claro, né, para muitas pessoas, porque ressoa em vários lugares, né? Essa abertura que pode ser tudo, e também poderia ser Covid, pode ser Alzheimer, enfim, está falando de algo anterior, que é dessa humanidade. Eu te digo, eu vou te dizer duas coisas, assim. Eu acho que não existe narrativa de terror gótica que seja mais assustadora do que o inventário, assim. Acho que o inventário é um negócio mais tenebroso que já se foi criado pela espécie humana, assim. E é um pouco isso, né? Porque as pessoas já estão ali no processo de luto, ok, e no inventário, e aí já estão querendo ver o que vai rolar com aqueles bens daquela mulher e ela volta, né? Todo mundo endividado. Então, para mim, originalmente aquela cena era maior, inclusive. É uma cena maior, ela era uma cena mais cômica, inclusive, mas eu acabei cortando, né? Acabei cortando porque não coube no Suplemento Pernambuco, e depois, quando eu retomei o conto, falei, não, tá redondinho, eu acho que não vou aumentar. Uma das propostas de audiovisual era o Lázaro virar uma série, né? Era uma das ideias, assim, ia expandir aquilo ali, ia ser desenvolver a Olga e a relação dela com a avó, enfim, mas esse daí não. Essa proposta foi. Embora as pessoas gostem muito do conto, e as produtoras que leram gostem muito desse conto, mas a proposta que a gente fez em relação a esse conto foi uma das propostas que menos pegou, assim, então, por enquanto tá na gaveta, né? Tá na gaveta isso virar uma coisa adaptada, né? Lembra um pouco Laços de Família também, né, Cristiano? Sim, também o Lázaro, ele tá dialogando ali com o Feliz Aniversário do Laço de Família, né? Aquela avó ali, é aquela avó do Feliz Aniversário que tá ali, né? Então, tem muito isso, assim, Clarice ali, tá? Tem um outro conto do Laço de Família que eu reescrevo no Gótico Nordestino, que vocês não leram, que é o Ana e Seus Insetos, que ele é uma reescritura do conto Amor, que é um dos meus contos favoritos na língua portuguesa. Eu amo esse conto, ele é muito fluente para mim, né? E eu não resisti em colocar a mão ali nesse legado aí do conto, né? Sim, muito bom. Eu queria fazer então uma última pergunta barra desafio para o Cristiano, né? Que seria a seguinte: eita, Cris, segura na cadeira aí, hein? Meu Deus, medo. Que as minhas perguntas são meio chatinhas às vezes.
Cris, o que que você acha que o gótico, né, diante de tudo que você falou e né, de todo esse processo super rico aí de criação, tem uma coisa que a gente não comentou aqui, mas eu acho que é interessante eu contar para vocês também, que quando o Cris fez uma apresentação do gótico aqui em Princeton, em abril? Acho que foi em abril, né? Foi em Foi abril. quando ele chegou em março, começo, final de março, acho que foi em abril, junto Foi em com o abril, foi em abril. Anjak, É, foi escritor muito legal. africano, que então foi muito legal mesmo. E uma das coisas que a gente não comentou, mas que é um fio que poderia ser puxado e foi citado aqui, né? É, é do fato do gótico ser um livro de contos, né? Então essa aura que o romance tem, né? Enquanto gênero dentro da literatura brasileira e dentro da literatura em geral. Então, aquela coisa de que o grande escritor escreve romance, né? Ele não fica só Uhum. escrevendo conto, e como é que o fato do gótico está aí, e também outros livros de contos que aparecem. Em geral, a questão do conto aparece é, dentro da literatura contemporânea, principalmente. Talvez se a gente pensar em termos históricos da literatura menos, mas assim, aparece meio como uma obra inicial, né? O escritor começa escrevendo contos como Uhum. uma espécie de treino para o principal, no prato principal, que seria a escrita do romance, e de como é importante afirmar, né? Pois é isso que a Suene está falando, né? Como é importante afirmar o conto Ah, enquanto me permita só gênero. interromper. Eu conheci o Antônio Carlos Viana, viu, Suene? Eu sou um grande leitor, sou um leitor, fã da obra dele. Eu era E eu amiga conheci. dele, assim, Ah, eu sou jornalista, entrevistei ele ah, e sou médica também. Então, ele, ah. quando passou pelo processo de doença dele, ele conversou muito comigo, era um cara incrível, incrível. Nossa, eu conheci, figura muito interessante, muito interessante. Muito bom. Então, assim, eu acho que isso foi puxado aqui. E uma outra coisa que a gente poderia também tecer aí a partir da obra do Cris, do Gótico, seria inclusive essas relações com a própria literatura africana, de língua portuguesa, né? Com esse universo da língua portuguesa, porque existe, assim como a América Latina tem uma tradição do fantástico, tem uma tradição ligada a essa questão do realismo mágico, em África isso também acontece de um outro modo, né? Então daria para a gente tecer aí um outro caminho, né? Que também não foi tecido aqui quando o Cris estava com o Jack, eles não falaram disso, não fizeram esse caminho paralelo, mas a gente também poderia fazer, se a gente pegar um Mia Couto, por exemplo, né? E outros escritores africanos de outras nacionalidades e próprios cineastas que trabalham com essa ideia de uma meta-realidade, né? De algo que vai além aí do empírico e tal. Então a gente poderia falar muito mais e muito mais além, mas aquela pergunta que não quer calar aqui, Cristiana Aguiar, o que você acha que você está fazendo num book club do Genan? O que você acha que o gótico tem a ver com a gente? O que você diria para mim? Muito boa sua defesa do conto. Muito obrigado. O conto é muito importante e nos últimos tempos eu tenho escrito narrativas longas. Não acho que eu acertei ainda, né? Mas o conto será sempre companheiro meu, assim. Olha, eu acho assim que eu acho que meu livro tem tudo a ver assim com o que vocês têm debatido, né? Porque há um debate sobre doença, há um debate sobre corpo, há um debate sobre a medicina, o conto Lázaro mesmo tem muito é, esse debate. Então eu acho eu acho que tem tudo a ver, assim. Eu acredito que a conexão é total, né? Enfim, não sei o que é que vocês acham, mas eu acho que para além da Covid-19 em si, eu acho que é um dos temas que, direto ou indiretamente, atravessam os contos. Eu acho que tem muitas das temáticas do que eu conheço do grupo, né? Que eu acho que interessam, que estão no livro, que eu acho que interessam a vocês. Eu também acho, por isso que eu convidei você. É, falei, falei. Vocês concordam? 100%. Sim.
E eu acho que ao fim e ao cabo, a gente está falando de corpo, a gente está falando de ciência, a gente está falando de narrativa, a gente está falando de configuração, de relações ligadas, né, a uma corporalidade, e a gente está falando de gente, né? De Sim, gente que é tudo isso. Então, eu, assim, atravessando esses temas, né, a gente consegue vislumbrar, assim como a gente vislumbra no próprio Frankenstein, né, o humano através, né, dessa lente, né, do sobre-humano, do sub-humano e daquilo que nos diz. É como você falou, né? Achei bonita essa sua colocação, Cris, de que a gente transita ou pelo porão ou pelo sótão é. da casa que em geral é vista pelos grandes, através dos grandes espaços, dos espaços. A gente podia até pensar, olha só, agora me veio uma ideia assim, crítica, um insight crítico. Antônio Cândido tem um grande ensaio sobre Senhora. Vocês conhecem? Você deve conhecer, né, Cris? Uhum. Em que ele faz uma análise. É muito difícil, não sei se quem não é crítico literário talvez não saiba, é muito difícil fazer análise de espaço na literatura, Sim. do espaço na literatura, né? Tem pouca coisa, tem pouca reflexão, né? E em geral a gente fica numa coisa assim, um pouco numa ambientação e é visto como uma coisa um pouco acessória e, e as análises em geral elas são muito, como é que eu vou dizer, muito formulaicas do povo, assim, espaço aberto, espaço fechado, né? Isso aqui. E o Cândido faz uma análise primorosa do Senhora quando ele mostra a constituição do público e do privado dentro da sociedade novecentista do Rio de Janeiro, por meio da construção daquela casa, né? Onde habitam o Fernando Seixas e a Aurélia, né? Então, toda a questão do dinheiro e das trocas, das conveniências, todas aquelas coisas que atravessam ali as relações humanas no século XIX. A gente poderia, talvez, fazer o mesmo tipo de análise, ou tentar, para o livro do Cris, né? O que Opa, será que de muito me alegra. humano, né, Uhum. a gente percebe nessa construção espaço-temporal. Uma das coisas que eu li sobre o gótico, né, foi até uma entrevista que o Cristiano deu e foi traduzida para o inglês, a pessoa fala que uma das surpresas que o gótico traz é ambientar histórias de horror no Nordeste brasileiro, né? Uhum. Que em Uhum. geral tem esse estereótipo, né, de Sim, lugar paradisíaco. E é. aí, de Sim. repente, o sótão e o porão e as outras e embaixo da terra começam a brotar. Então, eu acho mesmo que na constituição dessa espacialidade, né, dessa geografia, eu poderia dizer, se descortinam aí novos elementos para a gente ter essa reflexão sobre o contexto, sobre a sociedade, sobre o tempo histórico de que o livro trata e sobre o caráter humano mesmo dos homens e mulheres que atravessam tudo isso, né? Então, aqui de Princeton, nossa cidade gótica, Cris, eu te agradeço muito você ter estado aqui com a gente hoje. Eu vou finalizar porque ele pediu encarecidamente que a gente finalizasse às 7h30. E eu assim desejo muita sorte nessa reunião e a gente quer ver mais, ouvir mais Cristiano Aguiar, tá bom? Ah, que legal. Eu agradeço demais. Hoje é uma reunião mais meu confra, meu reunião, mas sempre tem um elemento, né? Mas E eu ele agradeço nem contou pra gente a história do aniversário dele. Quer contar rapidinho? Dá tempo? a história do aniversário no qual não lembro Ele mais. fez um aniversário aqui em Princeton. Ah, Você vai sim. lembrar, Cris. Não, não, sim, sim. E aí se juntar, né? Nós nos juntamos. Eu fiquei só um pouquinho, não podia. Mas aí foi uma coisa muito engraçada. Bom, primeiro que ele começou aqui em Princeton, na biblioteca pública, de frente para o
O cemitério, É. Eu A trabalhava muito na biblioteca, o biblioteca janelão da pública, biblioteca na vai de frente do frente cemitério. pro cemitério. No meu aniversário, o que aconteceu foi que em algum momento todo mundo começou a contar histórias, assim, macabras, e eu transformei isso depois num conto, que saiu no Itaú Cultural. Eu não sei nem se eu mandei pra Fabi, né? Saiu no. Mandou nada, eu quero Não, ver. E o pior de tudo é que eu tive que eu sair saio antes no da hora site do boa. Itaú Cultural, né? Que é um pouco isso. São basicamente pesquisadores latino-americanos num bar em Princeton contando histórias de terror, assim. Mas uma coisa que Mas eu ia eu falar, acho que eu contei uma boa história de terror sobre Ouro Preto. Não sei se a história nem contou, entrou. tem ali uma coisa de Ouro Preto, tem uma coisa de Ouro Preto ali. Tem uma coisa de Ouro Preto. Eu não lembro Pronto. exatamente a que você contou. Depois você me fala. E aí, eu agradeço muito a conversa com vocês. Muito obrigado pela leitura, foi muito prazeroso, né? É sempre muito importante falar com leitoras e leitores, né? E dizer também que o Genan, de certa maneira, está na caminhada do livro, porque da outra vez que eu participei até dando uma certa aula, enfim, com aquela pesquisa sobre literatura contemporânea brasileira e Covid-19. E, em paralelo à pesquisa, eu estava escrevendo o Gótico Nordestino. E a pesquisa, ela ecoa no livro, assim como o livro ecoa na pesquisa, né? A ficção e a crítica, de alguma maneira, ali em diálogo. Então, eu acho que, claro, tirando aquele fato que eu comentei no começo dessa live, desse nosso encontro, da invasão, né? Mas depois a gente criou um novo link e tal, e conversamos, foi muito legal. E eu acho que ali também aquelas discussões que a gente teve, debates também ecoaram, assim, não só na parte crítica, mas eu acho também no livro em processo, né? Então eu tenho esse duplo agradecimento a vocês enfim, infelizmente tenho que ir mesmo, me despeço, né? Tá. E dou uma boa noite a todo mundo. Boa noite, Cris. Obrigada por estar aqui. Boa Tchau, boa noite, noite. pessoal. Tchau, Eu só pessoal. quero Obrigada. falar uma coisa, que a Andréia vai fazer a defesa de tese dela no dia 2 de outubro. A defesa está marcada para as 14 horas do Brasil. Vai ser online. Se vocês puderem e quiserem estar conosco, estão mais do que convidados. André, eu estou convidando a torcida do Flamengo para sua tese, Nossa, tadinha. muito bem. Eu sei que dá um frio na barriga, mas o trabalho Ainda bem que dela é é online. Online eu não vou ver ninguém, né? Eu só vou ver as Vai ser online. janelinhas. Tá. Vai ser Nossa, online. eu boa estou sorte. aqui, Já né? desde o início, uma ótima defesa, viu, André? Vai dar tudo certo. Mas é uma tese que muda paradigmas. Eu tenho que dizer que eu, orientadora que acompanho a André há mais de 10 anos, tive que parar para chorar, gente, em muitos momentos em que eu fui ler essa tese, não por conta do conteúdo, obviamente, mas por conta dos insights, das soluções mesmo que a Andrea propõe para a questão das consultas médicas, para a questão dos discursos que são construídos dentro de uma relação clínica, e todo muito baseado em modelos dos mitos gregos. Então, realmente está uma tese muito original. Então, eu tenho muito orgulho de convidar vocês para o dia. Pode falar, Suíne. Então, como é que a gente pode ter acesso a Escreve para o acompanhar Genan. Escreve ah, para o e-mail do tá legal. Genan, tá Ok. bom? Aí a Eu gente vou manda o link divulgar. para vocês. Isso, divulga no mailing do Book Obrigada. Club, tá bom? Obrigada, Fá. Obrigada Uma pelas boa palavras. noite para todos. Tchau, pessoal. Boa Um grande noite. beijo Até e até logo. a Tchau. tese da Andréia. Beijo. Obrigado.